Contava quando chegou lá, o único prédio que tinha era o prédio do Colégio Anchieta, aquele prédio mais velho, e o Farroupilha. O resto tudo era mata em roda, né? Meu avô veio de Caçapava do Sul, minha avó veio de São Francisco de Paula. E a minha mãe tinha ficado em São Francisco de Paula trabalhando na casa de uns padrinhos dela, né? E meu pai era ferreiro, né? Trabalhava aqui em Porto Alegre e morava na casa da avó. Aí, como ele conheceu a mãe naquele primeiro baile que a mãe foi, a mãe estava com 19 anos, aí o pai falou que conhecia a avó daqui, que morava com a avó ali, né? Aí não demorou muito, meu pai mandou buscar minha mãe lá em São Francisco, né? Aí minha mãe veio com 19 anos, meu pai já estava com 40 anos, aí casaram. E ali tiveram 11 filhos, né? Todos moravam ali. A partir do final do século XIX, início do século XX, houve um processo de higienização da cidade. Já que essas pessoas feias, pobres e muitos negros, né, eles precisavam ir para fora da cidade. Né? E o que seria o para fora da cidade? Seria regiões assim, como a zona sul da cidade, que hoje faz parte da cidade, mas era um arrabalde da cidade. O próprio bairro Três Figueiras, passando ali a parte da colônia africana, que é o bairro Rio Branco, Bonfim, para trás aquilo ali já era arrabalde da cidade. E ele foi bom, né? Quando meus avós viviam ali, plantava, minha avó era lavadeira, né? E trabalhava na roça, né? Quando meu pai faleceu em março daquele ano, quando foi no mesmo mês de dezembro, daí veio o primeiro despejo para nós. Depois daquele foi assim, era todos os dezembro, eles escolhiam só o fim de ano, né? Que daí estava tudo parado, as coisas estavam mais calmas, né? Justiça, aí vinha o despejo, né? Uma coisa que era muito comum e constante aqui na comunidade, que era a entrada da brigada militar em qualquer momento, qualquer problema que houvesse, por exemplo, no shopping Guatemi, nas cercanias da Nilo Peçanha, a polícia militar vinha aqui, entrava e criava situações constrangedoras. Até aí, que era descendente de escravo, a gente sabia porque é negro, né? Mas não sabia que a gente tinha algum direito de ficar em cima daquelas terras por ser descendente de escravo. Na verdade, foi quem sempre esteve aqui e quem deu uma utilidade social para a área. Esses supostos proprietários nunca estiveram aqui, nunca limparam, nunca plantaram uma árvore, nunca cuidaram do terreno. Então, foi assim que se iniciou essa discussão. Afirmação de cidadania, apresentamos então a que Porto Alegre reconhecesse aquele território como um território gravado no plano diretor. Gravado é determinar no mapa, determinar no território que aquela parte exclusiva de território, ela está destinada a uma finalidade específica. Neste caso, como um quilombo urbano ou o quilombo urbano da família Silva. A nossa maior alegria foi quando veio aquele senhor Miguel Rosseto, que ele veio aqui em casa, teve ele aqui, teve aquele outro, o senador Paim também nos ajudou muito, sabe? E daí ele assinou uma carta lá em casa, no pátio, né? Que aquela carta seria uma que a gente não sairia mais dali daquelas terras. O decreto representa um passo assim muito importante, porque tem toda uma tramitação em relação à questão da titulação. O decreto ele dá uma certa tranquilidade para os quilombolas na medida em que a discussão não é mais entre os quilombolas e os supostos proprietários. Agora a discussão é entre a União Federal e os supostos proprietários em relação à questão dos valores da indenização. Tendo em vista o ineditismo dessa situação no país, porque o quilombo da família Silva, ele foi não o primeiro quilombo urbano identificado no país, mas o primeiro quilombo urbano a passar por todas as fases do procedimento de titulação. E agora a gente está tendo um outro viés dessa palavra quilombo, né? Que vem da origem banto, né? Que quer dizer união, quer dizer aldeia, né? De cidades rurais, enfim. Então, é um grande ganho para a cidade de Porto Alegre reconhecer, né, que houve quilombo, né, urbano.
finalidade daquele território é reconhecida pela afirmação cultural que são os quilombos, e no caso dos quilombos urbanos. Bom, portanto, ali naquele território, que situa-se no espaço mais nobre da cidade sob o ponto de vista da urbanização, ou seja, da ocupação do território, ali é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. E agora também, quando a FUNASA foi o ano passado lá fazer os banheiros, que a gente ganhou um banheiro da FUNASA, né? A FUNASA fazer os banheiros, aí entrou aquela máquina, né? Porque a máquina tinha que abrir caminho, porque ali não tinha rua. Aí a máquina entrou, daí os moradores do condomínio gritaram, vão levar a negrada embora, vão levar a negrada. Tem uma pracinha no fundo ali, né? Então, domingo, as crianças não tinham de brincar e ir para a pracinha. Então o pessoal chegava ali, os negros chegavam, o pessoal ia saindo. A gente tinha banheiro, mas não tinha assim onde largava o esgoto, sabe? A gente ia cavando e botava um cano até chegar na rua. A situação aqui é extremamente precária em termos de saneamento, na questão até de energia, né? Até pouco tempo atrás eles estavam ainda com a questão da luz ainda não resolvida. A gente quer continuar em cima daquelas terras. Eu sempre tive muito medo da gente sair dali, sabe? Porque ali eu nasci ali em cima daquelas terras, né? Minha mãe teve 11 filhos ali, eu tive minhas filhas ali, agora estou com meus netos ali, sabe? E agora, quando essa minha cunhada teve o bebê, que é o Gustavo, pequenininho, e o Gustavo era bebê ainda, e veio a hora de despejo, né? Eu disse, o Gu não vai caminhar nessas terras, porque é tão difícil. E graças a Deus o Gu está caminhando lá em cima correto.